Olá, meus amigos, amigas, que bom falar com vocês. Um novo projeto nasce, que na verdade estava adormecida há alguns meses, que eu chamo Suspiros de Sabedoria. Nele nós vamos falar aí diariamente sobre devocionais, sobre um pouco da Palavra de Deus, sobre pensamentos, análise de vídeos, tudo que possa nos trazer um pouco de sabedoria e luz na nossa caminhada, tá bom? E para começar apresentando essa proposta, eu vou trazer para vocês um pouquinho de Neemias, um devocional que eu estou lendo já há alguns dias, e eu vou começar da primeira parte dele, que apresenta a história de Neemias, uma pessoa que foi importante para Israel, que ele, apesar de estar numa posição confortável como copeiro do rei, o rei Artaxerxes, na época, ele ficou muito constrangido, por ver e saber das dificuldades que seu povo vivia lá em Jerusalém. Os muros derrubados, a cidade de Deus realmente em ruínas. Aí Deus moveu o coração dele, para que ele conduzisse uma reconstrução, não só física, mas também moral, por conta aí da fé do povo, que era um povo que estava escravizado. Imagine aí esse pensamento, o povo escravizado, o sentimento que eles tinham, de fraqueza, desprezo, de esquecimento até do próprio Deus, tá bom? Então foi uma pessoa muito importante, e nós vamos conversar esse primeiro dia de Suspiros de Sabedoria falando um pouquinho de Neemias, sobre essa reconstrução, O tema é reconstrução, aprendendo com Neemias. Primeiro dia, então, aonde você está pode ser apenas um ponto de transição para onde Deus quer te levar. Neemias é apresentado a nós como sendo o copeiro do rei. O problema é que, diante da nossa cultura, acabamos associando a figura do copeiro à figura de um garçom. Então nós pensamos que o copeiro era, apesar de toda a dignidade que tem um garçom, como o copeiro se fosse apenas alguém que servisse ao rei. Contudo, a aproximação mais plausível seria de um primeiro-ministro ou de um ministro de casa civil. Então era muito mais do que um garçom. Neemias desfrutava da confiança do rei. Em nossos dias, poderíamos dizer que ele estava ocupando o cargo almejado por muitos, que hoje desejam estabilidade, respeito e influência. Não se enganem, Neemias tinha muita influência sobre a corte, sobre o próprio rei. Ele, teoricamente, estava no auge daquilo que poderíamos chamar hoje de uma carreira profissional de sucesso. Então, uma pessoa invejada. Porém, precisamos entender que algumas vezes Deus nos leva ao topo, que é muito, muito profundo, para que possamos socorrer aqueles que estão lá embaixo. Então, Deus sempre vai nos colocar em posições para que possamos agir em favor de outros, não em nosso próprio favor. Então, quando Deus te coloca numa posição de destaque, nunca se esqueça que você está ali para servir, tá bom? E foi assim, com José, com Moisés também, com a história de Davi, e aqui nós vemos também na história de Neemias. Na visão humana, o topo é o destino, a linha de chegada, mas para Deus pode ser apenas um ponto de partida, um ponto de uma nova história, para aqueles que esperam. Afinal, o lugar mais alto em que um cristão pode chegar e deve sempre estar é aos pés da cruz. Então, nosso ponto almejado tem que ser sempre aos pés da cruz de Cristo. Deus, quando nos exalta, não é para que nós nos tornemos conhecidos, e sim para que o nome dele seja glorificado. Ele sempre vai glorificar seu próprio nome, um nome santo, o nome que é sobre todo nome. Sendo assim, como você pode ser bênção na vida de outros a partir do lugar ou posição na qual você se encontra? Então, aquela pergunta, como você pode agradar a Deus, como você pode servi-lo na posição que você está agora? É a pergunta que nós te fazemos aqui nesse momento de suspiros de sabedoria. E a palavra, Neemias 1, 1 a 11, essa é a história de Neemias, filho de
Alcalias. No mês de Quisleu, no ano 20 do reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, eu, que me chamo Neemias, estava em Suzã, a capital do país. Hanani, um dos meus irmãos, chegou de Judá com um grupo de outros judeus. Então eu pedi notícias da cidade de Jerusalém e dos judeus que haviam voltado do cativeiro na Babilônia. Eles me contaram que aqueles que não tinham morrido e haviam voltado para a província de Judá estavam passando por grandes dificuldades. Contaram também que os estrangeiros que moravam ali por perto os desprezavam. Disseram, finalmente, que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e que os portões que haviam sido queimados ainda não tinham sido consertados. Quando eu vi isso, eu me sentei, Neemias dizendo, e chorei. Então uma cidade naquele tempo sem muros, sem portões, era uma cidade totalmente à mercê dos seus inimigos, não tinha nenhuma segurança. Durante alguns dias eu fiquei chorando e não comi nada, e fiz a Deus esta oração. Ó Senhor, Deus do céu, Tu és grande e nós te tememos. Tu és fiel e guardas a Tua aliança com aqueles que Te amam e obedecem aos Teus mandamentos. Olha para mim, ó Deus, e ouve as minhas orações que faço dia e noite em favor dos Teus servos, o povo de Israel. Eu confesso que nós, o povo de Israel, temos pecado. Os meus antepassados e eu temos pecado. Com os nossos atos, temos pecado contra Ti e não temos obedecido aos Teus mandamentos. Não temos obedecido às leis que nos deste por meio de José, Teu servo. Lembra agora do que disseste a eles. Se vocês, o povo de Israel, forem fiéis a mim, eu os espalharei entre as nações. Mas se depois disso vocês voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos, eu os trarei de volta para o lugar que escolhi para ali ser adorado, mesmo que vocês estejam espalhados pelos fins da terra. Senhor, estes são os teus servos, o teu povo. Tu livraste do cativeiro com o teu grande poder e com tua força. Ouve agora a minha oração e as orações de todos os teus servos que têm prazer em te adorar. Faze com que eu tenha sucesso hoje e que o rei seja bondoso comigo. Nesse tempo, eu estava encarregado de servir vinho ao rei. Tá bom, meus amigos? Aí, Neemias 1-11, é o arcabouço aí da Bíblia, né? E eu deixo, para finalizar esse primeiro suspiro de sabedoria, de vários suspiros que nós teremos aí. Lembre, que Deus te coloca em posições para que você possa engrandecer ao nome dele primeiramente e servir aos outros que ele quer que você sirva. Então, afinal, o lugar mais alto em que o cristão pode chegar é sempre e deve sempre estar aos pés da cruz. Não esqueçam disso. Deus, quando nos exalta, não é para que nos tornemos conhecidos, e sim para que o nome dele seja glorificado. Sendo assim, a pergunta que eu deixo para a gente começar bem a semana: como você pode ser bênção? Bênção quer dizer instrumento na vida de outros a partir do lugar ou posição que você se encontra. Tá bom? Grande abraço. Esse novo projeto nascendo hoje, dia 30 de maio de 2021. Que Deus te abençoe e leve essa palavra aí de consolo, de sabedoria para aqueles que esperam e precisam dela. Tá bom? Fique com Deus. Meu nome é Nilson Almeida e que tenhamos uma semana abençoada. E esse foi mais um suspiro de sabedoria. Grande abraço.